Fala aí, gente, beleza? Vim aqui mais uma vez falar porque eu comecei a ler Êxodo pensando de uma forma um pouco diferente. É legal quando você lê o Novo Testamento e você volta para o Antigo e volta para o Novo, você sempre acaba tendo uma percepção diferente a respeito daquilo que você está lendo. E agora, lendo Êxodo, eu tô tendo uma percepção muito forte a respeito da correlação entre o deserto em que os israelitas estão e o período que nós cristãos passamos após aceitar Jesus, após se batizar, até a vinda de Jesus, até a nossa morte, né, se nós morrermos antes. Mas queria compartilhar uma parte com vocês em Êxodo 23. Eu vou pegar aqui para ler. Êxodo capítulo 23, no verso 20. Ele fala: Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. E quando li isso aqui, com essa cabeça de Novo Testamento, eu lembrei da promessa do Espírito Santo. Jesus vai, mas ele fala: não vos deixarei sós, eu enviarei para vocês um consolador. E eu vejo muito esse anjo. Eu não vou entrar em questão teológica, até porque eu não saberia dissertar sobre isso, se esse anjo é Jesus. Enfim, tem algumas pessoas que acreditam nisso. Mas a questão é, Deus envia alguém para estar com eles a todo momento, alguém para guiar eles, para ir adiante deles, para que eles não tenham medo, porque ele estava ali com eles. E ele fala: deem atenção a ele e ouçam o que ele diz, não se rebelem contra ele, porque ele não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles, pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril darei a vocês uma vida longa. Então, isso mostra, né, a nossa missão de estar no mundo, mas não amar o mundo. Nós somos enviados para pegar o Evangelho e pega o Evangelho para todo mundo, para toda criatura. E nós não podemos amar o mundo, nós não podemos fazer os costumes das coisas do mundo. Eles são enviados para destruir os templos, eles são enviados para conquistar as terras. E Deus fala que o anjo irá adiante deles, e da mesma forma o Espírito Santo vai com a gente, nos dando as palavras na nossa boca, para que nós não tenhamos medo, mas nós precisamos seguir toda a sua orientação. Tudo se conecta, tudo faz sentido. Ele fala: enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne desolação, e as feras dos campos não se multipliquem contra vocês. Isso é absurdo. Isso é maluquice, pô. Isso não faz sentido. Deus é tão cuidadoso com as coisas que ele faz, que ele fala: eu vou te dar essa terra aqui. Sou eu que estou indo, não é Israel que está conquistando. Quer dizer, Israel está conquistando, mas não é pela força de Israel que eles estão conquistando. É porque Deus escolheu Israel para fazer. Deus está falando: olha, eu estou santificando vocês. Vá e destrói os deuses deles, destrói os templos deles, destrói as colunas deles. E eu tô indo na frente, eu tô mandando um monte de praga lá para destruir esse pessoal e deixar mais fácil que vocês conquistem.
Mas eu não vou fazer isso de uma vez, porque senão a terra vai ficar devastada, não vai ter o que vocês comerem. Deus é extremamente cuidadoso nesse ponto. E aí eu aposto que tinha lá um israelita, muito parecido comigo, que era ansioso, que queria, nossa, mas tá demorando pra tirar essa galera daqui, tá demorando e não sei o que, por que que não faz de uma vez só? E Deus não é assim que ele age aos pouquinhos ainda. Ele vai mexendo os pauzinhos aos poucos, porque senão a terra fica devastada. Como se quer que tudo aconteça de uma hora para outra? Meu irmão, isso não aconteceu de uma hora para outra com você, nem que você nasceu numa família de crente, você não se converteu de uma hora para outra. Eu às vezes pensava nisso, eu me converti de uma hora para outra, aceitei Jesus no outro dia, eu estava me batizando. Mas não é de uma hora para outra, as coisas vão acontecendo aos poucos, a terra vai sendo. É, as vespas vão chegando na terra para expulsar o povo que adora os outros deuses aos poucos. De pouquinho em pouquinho a gente vai sendo convencido do pecado até o ponto que aceita Jesus, porque quem dera se todo mundo fosse como Paulo. Mas na verdade Paulo também não se converteu de uma hora para outra. Paulo já conhecia a lei, Paulo já sabia quem era o Messias. Ele simplesmente não achava que era Jesus. E eles tinham um zelo tão forte pela lei que ele falava: não, se as pessoas estão acreditando que é esse Jesus, elas precisam ser eliminadas, porque isso é uma transgressão contra Deus. O que Jesus fez foi convencer: eu sou o Messias, para de me perseguir. Por que você me persegue? Né? Então, enfim, eu não sei que conclusão dá pra isso. Mas Deus é bom, Ele faz as coisas de pouquinho em pouquinho. Ele não vai convencer todo mundo de uma hora para outra. A minha família está se convertendo aos poucos e isso me deixa feliz. E eu não tenho pressa, porque o tempo não é meu, o tempo é do Espírito Santo. Os meus amigos, de pouquinho em pouquinho, vão se convertendo. E isso é para a glória de Deus. Isso é para que o nome dele seja exaltado. E no fim, é Ele que faz todas as coisas, nós só precisamos obedecer e cumprir as suas leis e confiar que Ele vai na nossa frente. É isso aí, tamo junto.